intestino, vocês estão vendo a minha tela? Me dá um feedback aí, por favor. Como que o nosso intestino influencia a nossa saúde, né? Isso é algo muito importante da gente saber. Por quê? Vamos lá. O intestino, ele desempenha duas funções muito importantes no nosso corpo, tá? Que é excretar resíduos, né? Colocar para fora resíduos metabólicos através das fezes. E ele também absorve os micronutrientes que são importantes para o nosso pro funcionamento celular, né? Ou seja, a nutrição é feita no intestino. Quem absorve os nutrientes é o nosso intestino, né? Então, aqui nós temos um desenho, né, do intestino, uma foto. Porém, por o intestino ser um órgão de absorção, que tem uma alta capacidade de absorção, o que que acontece? Ele também é uma porta para substâncias nocivas invadirem o nosso corpo. Porque uma porta, né? Vamos imaginar aí, uma casa com uma porta. Aquela porta serve para sair e serve para entrar também. Pela mesma porta que sai algo, entra algo, né? O intestino, ele tem muita absorção por causa dos nutrientes que ele precisa absorver para o nosso corpo. Por ali também pode entrar o que não deve, né? Então, se algo quer invadir o nosso corpo, uma boa porta de entrada é o nosso intestino, né? Vamos aprender um pouquinho sobre a digestão, tá? Porque tem a ver com o nosso intestino. Então, a digestão, ela começa na boca, né? O nosso corpo foi projetado de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa. Então, olha só o que que acontece. A gente está lá mastigando, né? É muito importante mastigar bastante, não comer correndo, né? É péssimo para o intestino da gente a gente comer correndo pedaços muito grandes de comida, tá? Grande para o intestino, porque para a gente, por exemplo, um grão de arroz é pequenininho, mas para o nosso intestino é gigantesco, para a absorção do nosso intestino, né? Então, ó, a gente vai lá, mastiga, a digestão começa na boca, né? A saliva, ela tem um pH levemente ácido, que já começa a quebrar o alimento, já começa a dar início ao processo que a gente chama de hidrólise, né? Nós vamos ouvir muito essa palavra hoje, tá? Então, dá início ao processo de hidrólise, que é a quebra do alimento em micropartículas, que o intestino consiga absorver, né? Aí desce para o estômago. No estômago, o ácido clorídrico vai completar o processo, vai fazer aquela comida ficar menor ainda, né? E aí ela desce para o intestino, onde vai começar o processo de absorção. Então, só aqui, gente, já dá para a gente ter uma ideia da importância do intestino na nossa saúde, na nossa nutrição, na manutenção da saúde, né? Mas será que o intestino ele é indefeso? Entra qualquer coisa, sai qualquer coisa, é assim? Não. O nosso intestino, gente, ele é muito, muito, muito extenso, tá? Ele cobre, se fosse todo esticadinho, ele cobriria uma quadra de tênis. Olha só para a gente ter uma ideia, né? Porém, né, o projetista do nosso corpo, o que que ele fez? O nosso intestino, ele é todo enrugadinho, ele tem preguinhas, assim, por isso ele cabe dentro da gente, né? Essas preguinhas são chamadas vilosidades, né? E essas vilosidades, elas ficam na superfície dos enterócitos, que é o nome que se dá às células do intestino, tá? Essas células do intestino, gente, essas vilosidades, elas estão presas uma às outras, a gente vai entender melhor num desenho mais à frente. Vocês estão vendo aqui, ó, as preguinhas do intestino na figura, né? Aqui, ó. Então, é, elas estão presas umas às outras por uns grampinhos, tá? E essa estrutura, ela funciona como um filtro, né? Essas vilosidades com esse grampinho prendendo é como um filtro do que pode e do que não pode entrar na corrente sanguínea. Porque tudo que é absorvido pelo intestino cai na nossa corrente sanguínea. E dali as células, né, vai alimentar, vai levar nutrientes para nossas células, tá?
Não sei se vocês já ouviram falar em síndrome do intestino hiperpermeável ou leaky gut, como é chamado, né? É bem conhecido também por esse nome. Então, intestino hiperpermeável. O que que é isso? Vamos entender aqui, ó. Esse é o nome dado à condição, né? Lembra que as células são todas juntinhas por grampinho, né? Como por um grampinho? Quando elas fazem assim, ó, elas se abrem, esses grampinhos se rompem, o intestino fica igual esse balde aqui, assim, ó, numa analogia, né? Ele fica hiperpermeável. Então, ele deixa o caminho livre para o que quiser passar por ali para dentro da nossa corrente sanguínea. Olha só o perigo, né? Aqui a gente tem uma ideia, olha só, gente. Aqui são as células, os enterócitos, né, do intestino. Aqui são as vilosidades, as ruguinhas, todo enrugadinho, e elas são presas umas às outras, né? São chamadas tight junctions ou junções estreitas, tá? Elas são bem presinhas umas às outras para filtrar, ó. Essas ruguinhas em cima, elas filtram o que passa ou não. Porém, olha o que que acontece quando os grampinhos são rompidos, ó. Aqui é o intestino doente, é o intestino inflamado, é o intestino hiperpermeável, porque o nosso intestino ele tem que ser permeável, não hiperpermeável, né? Então, olha só, quando abre aqui as células, passa tudo. Passa coisa boa, passa coisa ruim. E para onde que vai? A corrente sanguínea aqui embaixo, ó. Vai tudo para a corrente sanguínea, né? E isso dá origem a muita coisa, a muitas doenças, né? Nós vamos ver mais à frente. O que que faz com que esses grampinhos se rompam? Com que eles soltem as células e cause o intestino hiperpermeável? Vamos ver? Ó, primeira coisa, glúten. A gliadina, né? O que que é glúten, gente? Glúten é uma proteína presente no trigo, tá? É natural do trigo. Porém, o que que o homem fez? O homem foi lá e modificou geneticamente o trigo mais de 40 vezes. Então, o trigo hoje não é nem sombra do que era o trigo original. Essas modificações genéticas, elas aumentaram em até 400% a concentração de glúten no trigo. Aumentou a concentração de glúten. O homem foi lá e mexeu no DNA do trigo, para ele ser mais resistente à praga e ser mais resistente a agrotóxicos, né? Tanto que um pé de trigo, antigamente, era mais alto do que eu, mais alto do que um homem aí, né? De uma estatura média. Um pé de trigo hoje bate na cintura da pessoa, mais ou menos. É o chamado trigo anão, né? Então, o que que acontece? Esse trigo tem uma concentração altíssima de glúten. E isso agride o nosso intestino. O glúten, ele tem uma substância chamada gliadina. Essa substância, ela estimula a produção de uma proteína chamada zonulina. Essa proteína é a chave que abre os grampinhos, né? Então, já causa ali um grande problema no nosso intestino, tá? Outra coisa, alimentos transgênicos também prejudicam o nosso intestino. Por quê? Esses alimentos também, assim como o trigo, foram geneticamente modificados. Às vezes vocês não vão no supermercado e não vê esse Tzinho de transgênico, né? O que que significa? Que esse produto ali, os cientistas foram lá e mexeram no DNA dele. Fizeram uma modificação para que ele fosse mais resistente a pragas, mais resistente a agrotóxico e etc. Então, essa modificação da estrutura molecular desse alimento transformou ele em transgênico, né? Os alimentos transgênicos, gente, eles têm um peso molecular maior do que o nosso intestino consegue suportar. Ele não foi projetado para receber alimentos com este peso molecular. Então, isto também causa hiperpermeabilidade intestinal. Também abre os grampinhos que deixam as células do nosso intestino juntinha, elas abrem. E por ali passa tudo,
né? Outro ponto, outra coisa que prejudica o nosso intestino são os alimentos ultraprocessados. Alimentos entre aspas, né, gente? Porque isso é substância comestível, não é comida de verdade, né? De vez em quando a gente usar, tudo bem, mas o problema é que a base da alimentação das pessoas hoje normalmente é isso, as pessoas vivem disso. Então, aí se forma um grande problema, né? Disbiose, né? Nós lembrando, para a gente não perder a linha de raciocínio. O que que nós estamos vendo aqui? O que que faz com que o nosso intestino abra as células e fique hiperpermeável, né? E o que que causa isso? Então, nós vimos que é o glúten, os alimentos transgênicos, a disbiose. O que que é disbiose? A gente tem um monte de seres vivos dentro do nosso intestino, bactérias do bem e bactérias do mal, entre aspas. Elas convivem, né, ali juntinhas, fazendo uma simbiose, tá? Se tiver na quantidade certa, tá tudo bem. O problema é quando a gente tem uma disbiose. Então, as bactérias ruins estão em número maior do que as bactérias boas. Isso causa disbiose, e a disbiose também deixa o nosso intestino igual aquele balde, né? O álcool, principalmente quem não usa pontualmente, quem usa o álcool direto, né? O álcool, gente, ele é recebido pelo nosso corpo como uma toxina. O nosso corpo não foi projetado para metabolizar álcool, né? Então, é algo que a gente tem que moderar bastante também, né? Prejudica. O estresse, o estresse, hoje em dia, isso é crônico, né? Como a gente viu na terça-feira passada, o estresse é uma reação natural do nosso organismo. Ele é uma reação de luta ou fuga, o estresse, né? Protege a gente. Só que hoje as pessoas vivem constantemente estressadas. É um pico de estresse que não abaixa nunca. E isso vai sobrecarregando o corpo, inclusive o nosso intestino, né? Provocando, fazendo muito mal para o nosso intestino. Outra coisa é a caseína. A caseína é uma proteína presente no leite comum, tá? Então, a caseína, essa proteína, ela também é inflamatória. Existe outros tipos de leite que não tem a caseína, mas o leite comum, que a maioria das pessoas tomam, né? Tem a caseína do tipo A1, que prejudica muito o nosso intestino. E quais são as consequências, né? O nosso intestino, ele tem como que uma florestazinha lá de seres vivos, né? Essa floresta fica como essa daqui, ó, que a gente está vendo, incendiada, né? E abre aquela passagem no nosso intestino para coisas que não deveriam passar para a nossa corrente sanguínea. É por isso, gente, tudo que eu estou falando com vocês aqui é baseado na medicina integrativa, tá? A medicina integrativa, ela considera que toda doença começa no intestino, tá? A primeira coisa que tem que ser investigada é o intestino. Não importa o nome que a gente dê à doença, a gente tem que investigar o intestino, tratar o intestino, né? Por exemplo, as doenças autoimunes, a síndrome do intestino hiperpermeável, né, que é quando o nosso intestino fica que nem aquele balde que a gente viu, é a Silvia, principal causa. só um Oi? pouquinho. Tem uma faixa preta atrapalhando o que você está passando, tanto no lado direito, tanto em cima. É, desconecta Vou a compartilhar. interromper e vou colocar de novo. Isso, por favor. Só um minutinho. Tava o tempo todo essa faixa? Tava. Nossa, que pena. Vocês conseguiram ver, gente? Deu para ver bastante, só não deu para ler algumas coisas assim, mas estava Tudo bem. E pronto agora. agora? Perfeito. Tá. Porque o que que acontece numa doença autoimune, gente? Quando a pessoa tem o intestino hiperpermeável, o que que acontece? Um pedaço muito grande de alimento ou um corpo estranho passa por aquela entrada, por isso a importância de mastigar muito bem, né? E ela entra na corrente sanguínea.
O nosso corpo, ele foi projetado, como eu falei, de uma forma incrível. Qualquer coisa estranha que entrar, os nossos soldadinhos já entram automaticamente em alerta, que é o nosso sistema imune. Ele já vem em nossa defesa, né, do nosso corpo. E aí o que que acontece? Ele vai atacar aquela substância estranha, aquele pedaço de proteína que passou muito grande, que não devia ter passado. Só que muitas vezes essas substâncias, né, vamos supor, esse pedaço de alimento, de proteína, ele é parecido com alguma substância que a gente tem no nosso corpo, de algum órgão do nosso corpo. E o sistema imune ele não diferencia, ele vai atacar. Então, por isso que muitas vezes, do que é doença autoimune? É quando o seu sistema imunológico começa a atacar o seu corpo. Mas o nosso corpo foi feito de uma forma incrível, gente. O nosso sistema imunológico não ficou louco, né? E começou, de repente, se virou contra a gente. Algo fez com que esses soldados do nosso corpo, esse sistema de defesa, se voltasse contra a gente. E normalmente, 99% dos casos, o problema está lá no intestino, né? Tratando o intestino, a remissão da doença, né? Então, olha, muitas pessoas falam assim: ah, o meu intestino é ótimo, eu vou no banheiro todo dia, é um reloginho. Mas por tudo que a gente viu aqui, será que basta? Isso é um indicativo de que a gente está com o intestino bom? Não é, tá? Primeiro que ir ao banheiro todo dia, fazer o número 2 todo dia, é sim importante. Já é um bom sinal. Mas tem que ver, por exemplo, como estão as fezes, que tipo que estão as fezes, né? Se tem uma escala, né, que vocês podem procurar no Google lá, chama escala de Bristol. Ela mostra o tipo das fezes como tem que estar. O certo mesmo, você quer estar com o intestino top, é funcionar direitinho, né, todo dia, e quando você vai no banheiro, nem sujar papel, tá? Então, esse é o natural, né? Então, são dois indicativos de que o intestino está bom, mas existem várias outras coisas também, né? Então, gente, é muito importante a gente comer comida de verdade, comida que o nosso corpo conhece, que o nosso corpo sabe como usar, né? É como um carro que ele foi projetado para funcionar a gasolina e você vai lá e coloca álcool. Ele não tem receptor para aquele combustível. Ele não sabe trabalhar com aquilo porque ele não foi projetado para trabalhar com aquilo. Então, quando a gente dá um tomate para o nosso corpo, ele sabe exatamente o que fazer com aquele tomate. Quando a gente dá uma cenoura, quando a gente dá um pedaço de carne, o nosso corpo sabe o que fazer com aquilo. Quando você dá para o seu corpo um biscoito recheado, seu corpo fica assim: o que que eu faço com isso? Para que que serve isso? Né? Então, ele não sabe o que fazer. Então, para a nossa saúde, é muito importante a gente comer coisas que o nosso corpo conhece e sabe como que ele vai usar, né? E vocês já devem ter ouvido falar também que o nosso intestino ele é chamado de segundo cérebro. Por que que é chamado de segundo cérebro? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ela é bem usada, né? Por quê? No nosso intestino, nós temos o sistema nervoso entérico, com mais de 100 milhões de neurônios. Nós não temos neurônios só no cérebro. Nós temos neurônios no intestino, mais de 100 milhões de intestino. Então, esse sistema, ele permite que o nosso intestino ele tenha uma certa autonomia. Muitas vezes ele pode agir sem consultar o cérebro, né? Porque ele tem neurônios também. Às vezes, quando a gente come alguma coisa que você passa mal, passa muito mal, né? É o seu sistema, sistema nervoso entérico que está funcionando, está botando para fora a toxina, né? Então, e o nosso intestino, gente, a forma como ele está, influencia a nossa saúde mental, as nossas emoções, o nosso comportamento e o nosso humor, tá? A gente pensa só no físico, né? Doença autoimune, etc. Mas tem o emocional também. O ser humano, ele é um todo.
O ser humano não é partes separadas. E o emocional está totalmente ligado ao físico. Às vezes, seu tipo de alimentação está te deixando com ansiedade, está te deixando com depressão. O físico está ligado ao emocional. O ser humano ele é um todo. Ele não é partes separadas, né? Então, olha, deixa eu afastar. Isso não significa que o intestino trabalha de forma isolada do cérebro. Eles se comunicam através de neurotransmissores. E o principal neurotransmissor que é produzido no intestino se chama serotonina. Ele é um neurotransmissor relacionado à felicidade e sensação de bem-estar. Normalmente, quando uma pessoa, por exemplo, está com depressão, ela está com pouquíssima serotonina. Então, o que que a gente tem que olhar? Intestino, porque 95% da serotonina é produzida no intestino, o hormônio do bem-estar e da felicidade, né? Então, se não tiver saudável o intestino, a nossa saúde emocional ela é prejudicada. E um dos principais nutrientes para o nosso intestino é a água. A água, ela é muito, muito importante para o nosso intestino. E quando a gente fala em água associada ao intestino, as pessoas logo pensam, porque se eu tomar água, eu vou no banheiro todo dia, né? Isso faz sentido, realmente é verdade. A água é importante, né? Mas é muito mais do que isso. A água no intestino, ela serve como um lubrificante, garante a formação e a movimentação do bolo fecal, das fezes, né? Porque se estiver seco. E quando a gente bebe pouca água, e água de má qualidade, que não absorve, não hidrata de verdade, o que que acontece? O corpo, ele vai buscar água onde tem e ele vai buscar no intestino. Então, começa a circular no nosso corpo uma água que veio do intestino, uma água suja, né? E o nosso intestino fica seco. Por isso que prende, né? Quando a gente não bebe água, água de qualidade. Um estudo conduzido nos Estados Unidos e no Reino Unido mostra que o consumo adequado de água, tanto em termos de qualidade quanto quantidade, ajuda a aumentar o número de bactérias boas no intestino. A microbiota, lembra que a gente falou sobre disbiose? Quando tem mais bactéria ruim do que boa? A água de qualidade ajuda a aumentar o número de bactérias boas no intestino. E isso, como a gente já viu, a influência do intestino na nossa saúde, isso vai melhorar a saúde como um todo, né? E já que a água ela é tão importante e a gente está falando sobre isso, vamos ver então a importância, né? O que que é uma água de qualidade? Será que a água é tudo a mesma coisa? Será que é só a gente tomar qualquer água, desde que seja filtrada, tá tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Vou compartilhar outra tela com vocês. Só um minutinho. Entrou? E vamos Entrou, conversar tá? um pouquinho Só que sobre esse nutriente. não tá com tela cheia só. Tá, vou colocar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse nutriente tão importante, né? Que é a água. Embora muitas pessoas não saibam, mas a água é um nutriente, tá, gente? Assim como outros nutrientes que tem nos alimentos, a água também é um nutriente, né? E é como a gente viu, a vida hoje moderna está causando as principais enfermidades, porque uma das coisas que faz é prejudicar o nosso intestino, né? E aí, o que que acontece? Deixa eu me achar aqui. Uma das coisas que acontece no corpo da gente, com essa alimentação, com o estresse, com as emoções, é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque eles também adoecem, né? E deixa o nosso corpo ácido, tá? Então, olha, esse médico aqui, Dr. Otto Heinrich, né? Ele demonstrou, ele provou cientificamente que o câncer ama terreno biológico ácido. Ele precisa que o terreno biológico esteja ácido para ele se desenvolver. Então, todo caso de câncer tem acidez do terreno biológico, tá? A gente, quanto mais velho, mais ácido vai ficando, dependendo do nosso estilo de vida, pior ainda, né? Um bebê é alcalino,
Se bem que hoje em dia as pessoas estão, né, com um estilo de vida tão ruim que eu nem sei se os bebês já nascem totalmente alcalino. Mas vamos dizer assim, né? Um bebê é alcalino, um idoso é ácido, né? Então, esse médico, ele provou, em 1931, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele provou que os tecidos cancerosos são ácidos e os saudáveis são alcalinos. Então, para se desenvolver o câncer, e eu diria que toda doença precisa que o corpo esteja ácido e esteja com falta de oxigênio, né? As nossas células estejam morrendo sufocadas. E tem outro vilão também para a nossa saúde, que são os radicais livres. Os radicais livres, gente, eles são como uma ferrugem, só que é uma ferrugem dentro do nosso corpo, tá? E olha o que eles vão fazendo, destruindo a membrana das nossas células, né? As mulheres ouvem muito falar em radical livre porque ele causa envelhecimento precoce. Esse é o maior medo, né? A mulherada toda, né, fica apavorada. E realmente causa, né, quando em excesso. O radical livre ele existe porque tem um motivo para ele existir, tá? Ele atua na nossa imunidade, na cicatrização, na coagulação, na morte celular, que se chama apoptose, né? Porque as células velhas precisam morrer para que as novas, né? Então, nosso corpo está sempre se renovando. E o radical livre tem um papel nisso aí. Porém, hoje, pelo estilo de vida, alimentação, tudo, as pessoas estão com radicais livres em excesso. E o que isso está causando? Envelhecimento precoce, mutação genética, mutação celular, destruição das membranas das células e diversas patologias, né? Como que a gente resolve isso? Como que a gente reduz a acidez, reduz os radicais livres do organismo? Então, nós vamos agora falar sobre água, sobre a magnetização da água, tá? Lembra que eu falei lá da hidrólise? Né? Quando a hidrólise do alimento, hidrólise é separação de partículas, de moléculas, né? A hidrólise começa na boca, na digestão, né? E a água também sofre hidrólise quando ela é submetida a um campo magnético. A gente sempre aprendeu na escola, né? Todo mundo sabe que a água é H2O, né? Então, quando ela é exposta ao magnetismo, ela se separa. Essas moléculas, esse H2O se separa, tá? Então, fica íons de hidroxila para um lado e íons de hidrogênio para o outro. E aí, o que que acontece? Esses íons de hidroxila, eles vão atrair os minerais que estão na água. E atraindo esses minerais, eles vão ser transformados em hidróxidos alcalinos. Vai acontecer uma reação química. Esses minerais, cálcio e magnésio, vão se transformar em hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, né? E aí, isso, né, como se chama hidróxido alcalino. Então, ele vai alcalinizar o nosso corpo. Ou seja, o que é alcalinizar? Tirar a acidez. Alcalino é o contrário de ácido, né? Então, olha que interessante. A água magnetizada tirou a acidez. Já tornou aquele terreno biológico um lugar que as doenças, principalmente o câncer, não gostam de ficar, porque não é um terreno ácido, né? E olha que interessante, a gente ouve muito falar em água alcalina. É importante, tudo bem. Mas mais importante é uma água alcalinizante. Essa água, ela é alcalinizante, né? Ela vai tirar a acidez do nosso terreno biológico. Aí a reação química continua, ó, porque não sobrou aqui os íons de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer com esses íons de hidrogênio, né? Eles vão atrair os radicais livres e vão formar mais H2O, mais água que vai ser eliminada pelo corpo. Então, ó, resolvemos aí a questão da acidez, resolvemos a questão da falta de oxigênio, do excesso de radicais livres e também da falta de oxigênio, porque uma água que penetra, que hidrata de verdade, ela leva oxigênio para dentro das nossas células, né? Então, é muito importante esse processo de magnetização da água. E nós sabemos, gente, que 70% do nosso corpo é água. A gente sempre ouve falar isso. E se a gente for olhar órgão por órgão, é mais do que 70%.
tá? Bem mais do que 70%. 70% é o corpo no total, tá? Então, será que a gente não deveria se preocupar com a qualidade da água que a gente bebe? Porque se 70% do seu corpo é água, isso significa que 70% dos cuidados com a saúde vem da água que você bebe, da qualidade da água que você bebe, né? E os outros 30% vem a alimentação, exercício, sono, gerenciamento das emoções e assim por diante, né? Então, olha, como disse o doutor Laí Ribeiro, né? A água determina a doença. Vamos voltar um pouquinho aqui, eu adiantei. Vamos lá. A água determina doença, a água determina saúde. Uma água apropriada e adequada restabelece a saúde. E é nesse ponto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de acreditar que água resolve problema de saúde. Mas aí é só a gente raciocinar, né? Meu corpo foi projetado para funcionar com o quê? Não é com água, além do alimento? Então, se ele foi projetado para funcionar com água, além de comida, tudo, é porque ele precisa disso. É isso que ele conhece e que ele sabe trabalhar. Água de qualidade, né? Então, olha, uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. E existe, inclusive, um hospital no Japão, eu descobri esses dias, né? Vocês podem pesquisar, que trata as pessoas somente com água. Então, a água é, sim, um remédio, né? Como que a água magnetizada ela age dentro da nossa célula? Por que que é tão importante? Porque que nem toda água é igual e nem toda água hidrata. Por incrível que pareça, existe água que não hidrata, né? Toda célula, gente, possui entrada na membrana celular, né? Como se fosse, vamos fazer uma analogia, uma boquinha, tá? E o que que tem que acontecer ali? A água, uma água leve, ela tem que entrar, levar nutrientes e retirar toxina, fazer a limpeza da célula, né? São dois dos papéis da água. Então, a água vai levar nutriente, hidrogênio e oxigênio para dentro das nossas células. Porém, o que que acontece hoje? A gente armazena água, né? Vocês já tomaram água de fonte, por exemplo, que é uma água leve, né? Aquela água gostosa, leve, a gente nota uma diferença? Então, essa deveria ser a água que a gente devia pegar direto da natureza. Mas a gente armazena a água na caixa d'água, no encanamento, ela fica parada, num filtro, num galão. Quando a água fica parada, ela começa a morrer. Ela começa a sofrer uma reação, ó, que é essa daqui, olha. As moléculas começam a se juntar, a se atrair e começa a formar o que chama de clusters, né? Que são cachos de moléculas. Vocês acham que essa molécula grande aqui, essa macromolécula, será que ela consegue passar aqui? Obviamente não, né? Então, essa água, ó, só um pouquinho dela penetra na membrana celular. Ela não consegue entrar. Então, essa célula, ela está sendo muito pouco hidratada. Esse corpo está ácido, porque essa água não está conseguindo fazer o trabalho dela, e está desnutrido até um certo ponto, porque a água não está fazendo o trabalho dela. Cadê o nutriente que tem que entrar na célula, né? Então, é o que os cientistas chamam de água dura. É uma água cheia de clusters, né? É uma água que não hidrata. O que que a magnetização faz? A gente viu lá que ela separa as moléculas, tudo. Olha o que que a magnetização faz com a água. Essa água que está parada, ó. Ela não permite, o fluxo magnético não permite que as moléculas formem cachos, que elas se juntem, olha. Essa célula está hidratada, ela está bem gordinha de água. Está bem limpinha, porque a água entrou, levou nutriente e levou a sujeira embora. Entregou nutriente e levou a sujeira embora da célula, né? Então, essa é uma água leve, né? E é interessante, gente, porque, por exemplo, aqui na minha casa, eu moro numa chácara, né? A minha água é de poço. Então, é uma água super limpa, não tem, é bem no meio do mato mesmo, não tem vizinhança próximo, fossa, nada disso, contaminação nenhuma, né?
Mas eu sempre tomava água, eu falava com meu marido, eu sinto essa água pesada. E eu nem conhecia isso aí, eu nem sabia de termo de água leve, água, né? Eu falava, essa água é pesada, essa água é estranha, eu acho essa água estranha, porque ela ficava aquela água parada, né? E às vezes, mesmo vindo direto da natureza, dependendo da região, a água ainda é uma água pesada. É uma água dura, que chama, né? E eu faço a magnetização da minha água, mesmo sendo de poço artesiano. E a diferença é impressionante, tanto na leveza da água quanto para a nossa saúde aqui em casa, né? Ó, se você pesquisar lá no YouTube Silocimol, tá? Que é o nome do aparelho que faz a magnetização da água, você vai ver muitos depoimentos e muitas lives, né? Aqui nós temos alguns depoimentos, olha. Essa pessoa tinha psoríase, né? 25 dias tomando a água e banhando a ferida. E ela foi melhorando. Lógico que o tempo varia, cada corpo é um corpo, mas água de qualidade só vai fazer bem para todas as pessoas, mesmo que ela não tenha uma doença, um problema crônico como esse. Vai limpar o intestino, né? Como a gente viu. Aqui, olha, um caso de essa bebezinha, a Rafaela, ela chama, né? E ela teve essa doença, né? Epidermólise bolhosa, corpinho coberto de bolhas. Tem o vídeo dela, né? Te dá para ver até a tristezazinha no olhar dela, né, tadinha? Porque imagina o sofrimento, né? Então ela foi tomando a água, foi limpando o corpo, tirando as toxinas, foi hidratando o corpo. Se a gente dá a ferramenta, né, como eu já falei aqui várias vezes, nosso corpo foi feito de uma forma incrível. Se a gente para de atrapalhar e a gente dá a ferramenta para o nosso corpo, ele faz o trabalho dele de uma forma maravilhosa, né? É só a gente fazer a nossa parte, né? Aí, gente, ó, ela, quando no vídeo mostra que ela ainda tinha umas bolinhas no pé. Aqui foi 6 meses tomando água e banhando também e tal, né? Ela ainda tinha umas bolhazinhas no pé, mas já com certeza já estava também em processo, né, de remissão, né? Aqui, olha, caso de diabetes, a gente sabe que muitas pessoas têm membros amputados, né? E o resultado dessa água nesses casos é incrível. Nós temos muitos, muitos depoimentos. Psoríase, pouco tempo de um pouco mais de um mês tomando a água, foi limpando, desintoxicando o corpo. Na agricultura, essa água ela é incrível também, né? Os estudos começaram na agricultura e na pecuária, né? Na avicultura. Então, essa cebolinha com água magnetizada maior, foi tratada com água magnetizada, ela ficou maior e em ponto de colheita em menos tempo do que a outra, né? Inclusive, eu estou fazendo uma experiência aqui, estou filmando. Quando tiver tudo certinho, eu vou postar os resultados, né? Eu tenho uma samambaia que estava um tempão ali atrás de casa, porque ela estava já toda seca, toda seca. E comecei a botar água magnetizada nela. Já está nascendo uns brotinhos, eu estou fazendo a filmagem, né? Então, vamos lá. Aqui, olha, para os nossos bichinhos, né? Se a gente tem a água magnetizada, é muito importante dar para os nossos pets, para os nossos bichinhos. Esse cachorrinho aqui chama Peter, ele estava com glaucoma, né? Eu não sei quanto tempo depois, mas foi banhando o olhinho e tomando a água. E olha como que ele ficou bom, né? Esse produto, gente, que magnetiza a água, usa uma tecnologia reconhecida internacionalmente. Instituições sérias do Brasil e do exterior colocaram o selo deles no nosso produto. Isso não é pouca coisa, né? Essas empresas, se vocês pesquisarem, né, a Unesp, a Apta Regional, Instituto Falcon Bauer, se vocês pesquisarem, eles não colocam o selo deles, né, o nome deles em coisas que vão colocar em jogo a credibilidade deles, né? Esse aqui é o produto, olha, o combo mega, né? Eu tô com o meu aqui, ó. Vou até botar aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho, ó. Aqui tá a minha mão, ó. Tá vendo? Vocês têm uma ideia do tamanho do combo mega, né? Esse aqui, ele é um magnetizador para reservatório de até 20 litros.
Pode ser menos, não pode ser mais. Então, se a pessoa quer colocar no filtro, né, alguma coisa assim, é o combo mega, tá? Ou num recipiente grande, né? Esse aqui, o azul, chama-se silocimol. Aqui dentro tem ímãs de potências diferentes que vão criar um fluxo magnético constante, tá? E o outro chama-se Top H+. Aqui dentro, gente, vocês estão vendo no verde, dolomitas vulcânicas, tá? Nessa dolomita que a gente compra aí na loja aqui do lado, que vende coisa para jardim, não, tá? Então, olha, o revestimento deles é de resina tóxica com infravermelho longo. Se vocês pesquisarem o que que é o infravermelho longo para a imunidade, para a saúde do nosso corpo, é fantástico, tá? E esse azul aqui, a durabilidade dele é de, vamos botar aí 30 anos, mas o ímã, com 100 anos, ele perde 5% da potência. Então, eu digo que não troca nunca, né? E o verde, a cada 5 anos, precisa fazer a troca dele. Então, olha a durabilidade desse produto, né? Esse, então, a gente chama de combo mega. O que que ele faz na saúde? Alcaliniza o organismo, o sangue. O que que ele leva a água a fazer, na verdade? Aumenta a massa mineral óssea. Então, vamos pensar em osteoporose, osteopenia, fratura, recuperação de fratura, problemas de coluna. Aqui na minha casa, o que deixou a gente, assim, eu e meu marido, assim, impressionados foi a melhora na coluna. Eu sofro com hérnia de disco, meu marido não tem, mas ele já estava começando a sofrer de dores na coluna. E eu estava muito mal. Eu tenho uma hérnia na lombar, né? E eu estava muito ruim, vivia mais travada, qualquer coisinha ia na academia, qualquer coisinha travava, e melhorou de uma forma impressionante com a água, né? Aumento da oxigenação no sangue e aumento dos minerais na água, né? Aqui, gente, a gente fala, olha, o silocimol não tem objetivo de curar a doença, ele magnetiza a água, né? E a gente, tomando a água corretamente e fazendo, né, cuidando da nossa saúde como um todo, mas lembrando que a água é 70%, né? Nós vamos ter os resultados, tá? Os resultados para a nossa saúde, né? Espera aí só um minuto que... Muito bem. Agora, será que é prático esse produto ou é uma coisa muito complicada de usar, né? É muito prático. Ó, esse aqui na garrafinha a gente chama de combo mini, tá? Ele é um pouquinho mais fino que o combo mega. O combo mega é mais gordinho do que ele, né? Esse aqui, ó. O combo mini eu não tô com ele aqui. Ele é um pouquinho mais fino, então ele vai na garrafinha, né? Ele pode ir numa garrafinha, pode ir numa jarra de até 3 litros. Pode ser menos, não pode ser mais, tá? No combo mini, o aparelho azul, silocimol, a gente não troca nunca. O aparelho verde, o Top H+, a gente troca a cada 3 anos, tá? O das Dolomitas. Esse aqui é um adaptador, né? Se você tem um filtro tipo Europa, aqueles filtros blindados que não dá para colocar o aparelho lá dentro, temos o adaptador. Esse é o nosso filtro, né? O Hiperminer Top, eu tenho um, maravilhoso, né? Como eu disse, a minha água é de poço, mas eu faço a magnetização da água, né? O Hiperminer, gente, para quem tem, por exemplo, usa cloro na água, né? Mora num local que a água tem cloro. Gente, cloro é pesticida. Cloro é terrível para a saúde, tá? Então é muito importante você comprar água e fazer a magnetização da sua água que você comprou, ou investir num filtro que tire cloro, tá? Porque o cloro faz muito, muito mal para a nossa saúde. Ele tem uma vela, ele tem 7 estágios de filtragem, faz água alcalina, tira cloro e etc, né? Você pode depois pedir mais detalhes para a pessoa que te convidou, tá? Se você tem um filtro de barro, você pode colocar na parte de baixo do seu filtro de barro, ou pode usar dentro de uma jarra, né, de um recipiente. Se for o combo mini, no máximo 3 litros. Se for o combo mega, no máximo 20 litros, tá? Então, ele é
é bem adaptável a todos os tipos, né? Vários tipos de recipientes e é muito fácil da gente usar, né? Então, gente, olha, aqui eu interrompo a apresentação e abro para perguntas, né? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu acho que eu não esqueci nada. Se a Kelly tiver alguma observação, fica à vontade, tá, Kelly? Por favor. Alguém tem pergunta, gente? Edinaldo levantou a mão. Ele consegue abrir o microfone, Kelly? Consegue? Senão eu vou mandar para ele. Eu mandei uma mensagem para você, Ginaldo. Boa noite a todos, tá? Muito obrigado pela palestra, tá excelente, né? Tá falando aqui, essa explicação foi bem clara, né, sobre o processo, né, da magnetização da água. Eu entendi maravilhosamente. A minha dúvida Silvia, né? O pessoal que sofre com aquele problema da urticária aquagênica, né? Como que funciona o tratamento, né? É determinado pelo especialista ou a pessoa pode tomar e tanto usar externamente a água magnetizada? Então, água é água, né? Água não tem contraindicação. Então, né, todo ser humano precisa tomar água e uma quantidade boa, adequada de água, né? Um especialista, dificilmente, talvez ele nem conheça essa água, né? Então, dificilmente ele vai falar, né? Toma essa água. Então, assim, pode tomar água tranquilamente, né? Kelly, se tiver alguma observação aí, tá? Fica à vontade. Pode tomar tranquilamente a água e com certeza vai ajudar bastante. Hum, Também, Silvia, no caso dele, a pessoa que indicou ele, que o convidou para essa palestra, vai fazer uma ficha, né, de saúde e aí vai pegar todos os dados para que ele possa passar a quantidade de água adequada para cada membro da família e ela vai também te orientar em relação a isso, é. né, a essa doença de pele e qualquer outra situação que outras pessoas da casa também têm. Então, você pode confiar, né, que nós distribuidores somos treinados para orientar todas as pessoas que nós apresentamos esse projeto maravilhoso. Obrigado. É porque essa urticária é tipo uma alergia na pele, né? A pessoa não pode, pode ser alguma, no caso, né? Usar água externamente, né? Que eu vi uma Inclusive, eu reportagem tenho. um tempo atrás, né? Não, mas eu entendi. Eu também já sou franqueado, viu? Ah, É mais Eu uma vi dúvida, lá que estava o ID, né? sério. Oi? Eu vi lá que está o seu ID, né? No nome, está o Ah, no ID. ED, né? Não é tão Inclusive, antigo, eu né? tenho Mas até eu tô caminhando. um depoimento de eczema também, que é doença de pele, né? De uma Sim, é pessoa claro. que já tinha muitos anos que ela vinha tratando, inclusive é minha conhecida, e ela mandou para o médico dela, dermatologista, né, que ele se mudou para os Estados Unidos, 3 combos mínimos, então mostrando que até ele ficou surpreso, né, com a boa recuperação dela. Muito Obrigada, viu? obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Isaías, pode abrir aí o microfone. Tá liberado, Kelly? Tá, conseguiu. Opa, fechou de novo. Olá, Pronto. boa noite. Boa noite. Primeiro que eu estou muito feliz em poder conhecer a vossa pessoa. Obrigada, igualmente. Eu achei muito, muito, muito importante, maravilhoso esse tema, esse estudo, esse ensinamento que a senhora está dando para nós. Fico emocionado por ouvir tanta coisas maravilhosas, né? Quero agradecer a dona Zélia Duarte, que nos fez o convite. Há uns 2 anos conheço a dona Zélia e ela tem sido para mim uma ótima amiga, tem nos cuidado de uma maneira gloriosa, confiado em nós. E eu, no início, agora no dia 19 de março desse ano, completou um ano que eu uso já o Silacemol, o Topa H+. Já estou com Sim. os 2 projetos, com os 2 pequenininhos que eu levo para a rua quando eu saio. Eu moro aqui na cidade de Rurópolis, no estado do Pará. Eu fui diagnosticado com algumas doenças. A osteoporose, que ainda continuo com a osteoporose, artrose, tendinite e reumatismo nos ossos.
afilamento das cartilagens, gastrite nervosa, sinusite, renite, prisão de ventre, gastrite nervosa, e um monte de coisa eu fui diagnosticar. Meus 2 rins estavam carregados de pedra, ácido úrico, e eu, primeiros 3, 4 meses, eu fiz o exame e não tinha mais pedra. Olha, E eu vim melhorando a situação que eu passava, vim melhorando. Fui diagnosticado com 12 hérnias de disco nas costas. Hoje sou aposentado por invalidez. Vivo mais dentro de casa do que na rua. Porque não posso andar muito ainda, mas eu estou com muito ainda problema intestinal. Eu tenho muito problema de prisão de ventre, dores no corpo. E remédio está há muito tempo que eu não tomo remédio de farmácia, que não serve, não adiantava mais eu tomar. O médico mesmo me aconselhou não tomar remédio de farmácia. Eu tomo mais suplementos. Quando eu preciso, suplemento que é magnésio trionato, vitamina B12, vitamina B, complexo de vitamina, essas coisas que eu tomo. E certo. eu só tenho que aprender. E a minha pergunta é essa. Tem gente que melhora rápido, tem gente que não melhora rápido. Eu sou um que não melhorei tão rápido. Eu melhorei, tive muitas melhoras. Hoje eu não ando mais de moleta, eu andava de moleta. Hoje eu já dirijo carro. Eu não dirigia antes porque eu estava problemático. Uma melhora E significativa, né? eu tive muitas melhoras. Eu durmo bem, deu um aumento da próstata, ainda continua com problema de aumento da próstata, mas pouco. Eu não tomei remédio porque eu fiquei com medo de tomar remédio devido às contraindicações e os problemas que a medicina dá, que é o remédio, a química dá na gente, que é os efeitos colaterais, né? Então eu fiquei com medo, eu não tomei. O médico urologista pediu que eu tomasse, que eu estava com a próstata muito inflamada, mas eu confiei na água e confiei muito na dona Zélia Duarte, que nos deu um apoio total e continua nos dando um apoio total. Eu quero agradecer, dona Então, Zélia, por isso. ó, Pode é falar. assim, eu vejo assim, né? Você teve uma melhora significativa com a água, uma grande melhora. Mas a água é 70%, a água não é 100%, né? Então, tem que ver outros parâmetros da saúde e continuar com a água, porque com certeza você está com uma água de excelente qualidade, né? Isso é muito importante. Tem pessoas que, por exemplo, por que que eu vou comprar um aparelho? Eu não sinto nada, eu não tenho nada, para continuar não sentindo nada, para continuar não tendo nada, né? Porque a gente tem que cuidar, investir na nossa saúde, se a gente dá valor, importância, né? Então, eu incentivo, continua com a água, com certeza, porque já melhorou muita coisa, né? E dá uma olhada nesses outros 30% aí, como é que tá, né? Porque a saúde é feita de vários aspectos, né? Mas já teve uma grande melhora, né? Tem mais alguma pergunta? Bom dia. Pode falar. Boa noite. Eu posso falar? Sim. Então, minha voz está horrível, gente. Eu estou no resfriado bravo. Eu queria saber com relação à caixa d'água. Até quantos litros de água pode colocar o silocimol na caixa? Para a caixa d'água é o Silocimol Residence. Esse daqui é de uso doméstico, tá? Sim, mas Aí, você está perguntando do Residence, do é, grandão de caixa é, d'água? por exemplo, a caixa de 1.000 litros, 2.000 litros. Então, o de 1.000 litros, ele consegue magnetizar até 2.000 litros. Assim eu aprendi na reunião que eu tive com o engenheiro da Timol, Ah, né? tá. E você tem que ver a vazão, o quanto de água você usa por hora, para você saber se você tem que colocar o de 1.000 litros, se você tem que colocar o de 3.000. De quantos litros é a sua caixa d'água? 2.000 litros. 2.000 litros Então, ou 2.000 litros? A caixa d'água. Dois? 2.000 litros.
Então, procura se certificar direitinho, tal, mas até onde eu sei, eu não sei se a Kelly tem alguma outra informação. Até onde eu sei, o de 1.000 litros, ele comporta uma caixa de 2.000 litros, tá? Ele consegue trabalhar uma caixa de 2.000 litros. Esse que ela está falando, gente, é o de caixa d'água. Imagina você ter a água magnetizada no chuveiro, na torneira, na mangueira para regar as plantas. Imagina que maravilha. Então, tem o Maravilhoso, aparelho, né? É, tá? é maravilhoso. Sim, É maravilhoso. caro, mas vale a pena, né? Olha, caro e barato, eu acho que é relativo, né? Assim, eu costumo dizer assim, ó. E às vezes eu me pego falando que uma coisa é cara, depois eu mesma me corrijo, porque se alguém falar para mim assim, Silvia, eu tô com dor de cabeça, ó, Silvia, esse comprimido aqui vai tirar a sua dor de cabeça. É R$ 1. E eu comprei esse comprimido e ele não curou minha dor de cabeça, ele não tirou minha dor de cabeça. Foi caro esse comprimido, né? É, Porque eu paguei R$ 1 numa coisa que não resolveu o meu problema. só que- Então, assim, por exemplo, o Silocimol, ele tem um valor mais alto, né? Ele tem um preço mais alto. Mas ele é um investimento que você vai fazer uma vez só, e os benefícios para a saúde, então o custo-benefício compensa muito, tanto como o Mega, como o Mini, o da caixa d'água, né? Compensa muito. Então, é um investimento. Aí, às vezes, a pessoa tem que se planejar para fazer esse investimento, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena. Com E certeza vale muito a é só o silocimol ou tem o top mais? pena. É só o Silocimol. Para a caixa Só o d'água é só o silocimol. Silocimol. Ah, Aí, o que entendi. que eu faria? Eu compraria esse aqui, né? E colocaria no meu filtro, né? O outro não precisa. Pô, e vende separado, né? Por que que não precisa? Porque você já vai ter na caixa d'água. Então não precisa, Certo. né? Então era essa a minha dúvida. Obrigada. Nada. Exatamente. Falaram aqui, é para toda a família, então se analisar não é caro, né? O Luiz Carlos está falando. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Tem algum depoimento, alguma coisa assim? Fiquem à vontade. Tem alguma dúvida? Pode falar, Edinaldo. Eu de novo aqui. Então, Pode esse falar. projeto, esse programa de saúde, para alguns terem uma noção, eu estou usando desde abril desse ano, né? Em 97, em 2017, eu sofri um infarto, né, numa mesa de cateterismo, estava com a coronária obstruída 99%. O médico falou para mim que se fosse, aliás, para minha esposa, se fosse fora do local, do ambiente médico, né, seria fulminante, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Mas graças ao nosso bom Criador, né, eu estou aqui conversando com vocês, né, e conseguiram interagir. Desde aquela época eu sentia muito cansaço, eu sempre reclamei para o médico, né, muito cansaço ao submeter a esforço. Depois que eu comecei em abril a utilizar o programa de saúde, o meu cansaço reduziu fantasticamente, né? Em relação a pegar peso, eu tenho mais força, tudo, né? Eu tenho hipermetropia desde os 40 anos, né? Então eu estava pensando em trocar o óculos, né? Porque já estava com dificuldade de ver de perto, de ver de longe, né? Agora não preciso, porque eu estou vendo muito, muito bem, né? E sem mencionar também que tem um problema vascular, né? Estava bem visível nos tornozelos, né? E de repente ficou claro, né? Então, realmente esse programa tem efeito. É aquilo que a gente menciona, cada organismo ele reage de uma forma diferente, né? Eu não posso comparar ao X, ao Y e assim por diante, né? Cada um vai ter uma melhora conforme o tempo, mas é comprovado, né? E eu acredito e provo. Sim, e inclusive tem comprovação científica, é só entrar lá no Isso, Google Acadêmico, né, e certeza. digitar Silocimol, nós temos estudos científicos, né, e assim, é como você falou, cada organismo é um Uhum. organismo, né, e às vezes, né, quem está aqui que não conhecia, está vendo pela primeira vez, né, pensa assim, água, né, gente, como eu falei, o seu corpo foi projetado para funcionar com água leve, como ela está na natureza. Então, qual é a admiração de saber que água resolve sim problemas de saúde? No mínimo ameniza, né? Ou pode trazer até a remissão, né? Por que a gente fala remissão? Porque remissão é colocar a doença, colocar o problema para dormir, tá?
A cura, né? A gente não está falando de cura, a gente está falando de remissão. Porque voltou aos hábitos antigos, voltou a tomar água sem qualidade, voltou a poluir o corpo e tal, você vai acordar a doença. Então, tem como colocar ela para dormir, através dos nossos hábitos, né? Então, é a remissão. Então, não é, esses depoimentos que a gente tem são verdadeiros, né? Eu tenho o meu depoimento de pessoas que eu atendo, né? Depoimentos, recebo muitos, né? Nós temos um site só de depoimentos, porque sim, água, né? Às vezes as pessoas só acreditam no remédio, não acreditam no que é o que o nosso corpo conhece, né? Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se a Kelly quiser fazer alguma Tenho. consideração final, pode. A Ana Tem a levantou a mão. Neide, ela abriu o microfone dela. Neide, você quer falar? Acho que ela abriu sem querer, então deixa eu ativar Mas aqui. eu quero falar, estão me ouvindo? Mas pode deixar quem abriu mão aí. Sim, Ana pode. Barros levantou a mão. Pode Boa falar. noite a todos. Boa Uma noite. belíssima informação. Amei. Eu queria falar um pouquinho sobre que eu e meu esposo também trabalhamos na Timol e temos pessoas, né, usuários. E tem alguns que realmente não está tendo o benefício que gostaria, mas na pesquisa que nós fizemos com eles, alguns não estão tomando somente a água da Timol, do Projeto da Saúde, eles bebe um pouco da água morta, bebe da água viva, não vai adiantar, não vai. Aí então nós tivemos que fazer o teste, fizemos o teste do equilíbrio, bebe essa água aqui. Aí a pessoa ficou firme, né, no teste. Agora bebe água morta. Aí ele caiu. E, de fato, hein? Então, assim, é bom, né? Eu passei esse pouquinho aqui, passei informação pequena, porque precisamos tomar somente da água viva. Vamos esquecer a água morta, somente do projeto da saúde da Timol. Aí sim, aí cada dia melhor, cada dia melhor. Essa informação Exatamente. que eu queria passar, porque a gente está passando de vez em quando por isso e a gente está Sim, sim. tentando ver isso com o pessoal, né? O pessoal, os clientes, para poder, de repente, alguém aí na sala também, de repente, está precisando dessa informação. Sim. Obrigada. E de qualquer maneira, né, mesmo que a pessoa não esteja sentindo algo assim, né? É como eu falei, ela está com uma água de excelente qualidade, cientificamente comprovada, né? E a gente tem que ver se ela está tomando direitinho e tudo, né? É Joatas mesmo? Só Isso mesmo. fazer um adendo aqui, pessoal, essa live é para tirar dúvidas, tá? Então, os distribuidores da Timol, por favor, procurem os seus patrocinadores ou os treinamentos, tá bom? Vamos deixar as pessoas que são convidadas para tirarem dúvidas, que inclusive o Jonatas aí vai ser o último, tá bom? Por favor. Eu queria falar, não vou poder? Quem é? A gente não está A sabendo quem Kit, E ela hoje tinha que eu aberto. pedi, foi hoje a Ciara. Ah, certo. Deixa Joatas, né, falar e depois você fala, tá bom? Que eu não tinha visto Tá bom, você. tá bom. Obrigado, caríssima. Boa noite a todos. Olha, Boa noite. eu já faço o uso dessa água magnetizada, purificada, analisada, há 115 dias. Eu tinha uma urina fedentina, minha urina. E hoje eu não mais sinto. Eu estou aqui próximo a 2 metros do banheiro, eu não sinto mais a fedentina da minha urina. Foi uma limpeza Desintoxicou, completa, né? isso é excelente. Desintoxicou. Limpou o corpo, né? Quem ia falar Exatamente. agora? Ah, ele vai Sou falar. eu. Pode falar? Ele já terminou? Primeiro, eu quero agradecer a você por tanta clareza, coerência na tua fala Obrigada. e o quanto que ficou fácil o entendimento, né? Eu acabei de entrar na Timol, sou recente. Fiquei ainda em dúvida, mas resolvi dizer sim cada vez que eu assisto
os treinamentos, as lives, mais feliz e principalmente com o testemunho. Só para vocês terem uma ideia, tem pouco tempo que eu estou fazendo uso da água. Em 1919, eu fiz 2019, eu fiz sentindo muitas dores nas pernas, procurei o geologista, fiz o Doppler e ela disse que eu precisava tirar a doença. Por conta da Covid, eu não suspendeu todas as cirurgias. E aí eu esqueci. Quando foi esse ano, a regulação me chamou de novo. E aí, lá no mês de junho, ela fez de novo, final de junho para início de julho, para poder entrar. Não, final de julho para início de agosto. Ela me chamou e fez de novo o Doppler para ver a possibilidade de marcar a cirurgia. Aí eu queria que vocês vissem a cara de surpresa dela. Ela fez assim: oxe, Jaciara, a sua safena direita está funcionando a todo vapor. Fez o quê? Aí ela disse: peraí, deixa eu ver aqui a outra. Aí foi olhar da esquerda. Menina, tá funcionando também. Você não vai mais precisar tirar a safena. Olha só, essa questão de usar corretamente é a chave. Usar corretamente. Eu não bebo água nenhuma mais. Só a água magnetizada. O cuscuz eu molho com a água. O meu chá eu faço com a água. Tudo é com a água. E aí ela perguntou para mim, né? A minha garrafa, eu sempre levo a minha garrafa, né? Eu esqueci como é que chama o nome. Que o nome chiquérrimo, esqueci o nome agora. Estava na mesa dela com os meus aparelhos e sempre as pessoas perguntam: o que é isso aí? Que água é essa? Aí ela falou, aí eu falei assim: aqui, a doutora. Em primeiro lugar, Deus, e segundo, a água magnetizada. Ela falou: nunca ouvi falar, não estou irônico. Acho que eles não acreditam, né? Não sei. Aí eu disse assim: se a senhora quiser saber, só é pegar aí o telefone e me dar o seu que eu te ligo e explico. Ela fez de conta que não ouviu, mas eu estava apenas assim com 15 dias de uso da água. Junto com isso, eu já estava fazendo uma alimentação coerente e já tinha diminuído de peso, né? E a água foi me ajudando. Meu sono melhorou bastante. Comprei logo para minha mãe que estava com uma descolação. Ela ainda tem. O pé dela desinchou bastante. Ainda está inchado um pouquinho, mas está ainda aí nessa pegada, né? Eu não moro com minha mãe, eu queria morar, mas minha irmã disse que está dando a água dela corretamente. Gente, não pode fazer nada para a mãe que não seja com essa água. Então, parabenizar pela empresa. Eu tô assim, apaixonada pela Timor, porque ela vai buscando uma metodologia bem simples, insistente, né? Porque aquele treinamento A e B, para a gente fixar bem o que a gente vai falar, para que a gente não deslize, né? Porque, afinal de contas, somos representantes da empresa. E só parabéns, né? A sua fala realmente me deixou com um monte de coisa para fazer, deixei umas provas para corrigir do lado e vim te ouvir, desde o início. Parabéns, muito obrigada, viu? A todos. E assim, eu quero fazer uma observação final, né? Tem muita gente que pensa que está do começar pela água. Primeiro a água, e talvez você trocando a sua água, um monte de coisa que você achava que tinha que fazer, você não vai precisar, né? Então, às vezes você não está doente, você está desidratado. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, gente, agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a presença de vocês, espero que tenha tirado as dúvidas, né? Que tenha sido boa a explicação e procure a pessoa que te convidou, se você ficou com mais perguntas, com dúvidas, procure a pessoa que te convidou, que ela vai poder te orientar direitinho, tá bom? Um detalhe, tá? Na última live teve pessoas que viram, ficaram encantadas e foram procurar na internet para comprar o produto, tá? Então, você tem que comprar com um distribuidor autorizado. A empresa não se responsabiliza por aparelho comprado na internet. Se você receber um tijolo no lugar do aparelho, a empresa não se responsabiliza. Se tiver com defeito,
se for danificado, tá? Então, procure um